Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem tá falando é o Cortez. E antes de estar começando aqui o vídeo de hoje, vou estar agradecendo a vocês pelo mais de 1.300 inscritos no canal. Bora tá batendo 2K até pelo menos final do mês 6, certo? Mês que vem. E se você é novo aqui no canal, dá uma geral aqui no canal, vai lá no início, né? Maratona o canal lá, que tem a playlist que mentorei 0800, desde o mais básico até o mais avançado para vocês entender o Smart Money em si, né? Entender a estrutura, oferta e demanda, liquidez, né? Então vale a pena aqui que cada vídeo tem detalhes que vale ouro aqui. E é isso, bora pro vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Então vamos lá começar pelo recap do Bitcoin, certo? Peguei uma trade no dia 10 na CPI, certo? Foi essa trade aqui, ó. Deixa eu voltar o replay pra cá, né? Deixa eu voltar aqui no 15 minutos. Foi essa venda aqui, certo? Essas compras aqui eu não peguei, foi só de estudo, né? Mas a trade que eu peguei foi essa aqui que rendeu 1 para 30, né? Beleza? Tem até no shorts aqui nos vídeos curtos do YouTube. Então vou estar explicando aqui o raciocínio por trás dessa trade, beleza? Então vamos aqui, vindo do diário, se a gente for ver, né? A gente tá aqui num momento bullish do diário, certo? Teve toda essa expansão bullish aqui, até que chegou numa supply aqui do semanal, junto com o diário, né? Então, eu vim aqui pro diário começar a ter mais informações, eu vi que tá num momento bullish, mas depois que chegou nessa supply aqui do semanal barra diário, começou a ter uma intenção vendedora, que a gente consegue ter mais detalhes no 4 horas e para baixo, no caso. É aquela coisa, se você não está conseguindo identificar muito bem a estrutura num time frame, altera o time frame, vai para o maior, vai para o menor. Nesse caso aqui eu vou estar diminuindo por 4 horas, né? Já começa a ter uma visibilidade melhor desse momento bearish que aconteceu aqui, né? Igual já está escrito, tinha uma demanda válida aqui do 4 horas, né? Para ser uma demanda válida, ela precisa gerar um rompimento de estrutura e ela gerou, só que não tinha nenhuma indução, né? Então o preço veio depois aqui internamente, já no low time frame, flipou vendedor e veio aqui um forte momento vendedor até que fez falhar essa primeira supply, essa primeira demanda, certo? Então a supply estava em controle aqui e aí depois dessa falha aqui, esse fluxo virou. Então seria desse topo para esse fundo aqui, onde está essa bolinha vermelha, certo? Então o preço falha uma demanda válida do H4, né? Válida por ter gerado rompimento, falhou, né? Cria uma nova leg bearish, né? Desse topo para esse fundo, certo? Aí agora eu vou ver aqui pro H1, começa a ter mais detalhes. Então aí minha narrativa foi o que? Bom, está nessa leg bearish, né? Desse topo para esse fundo, é natural começar uma correção, né? E aqui internamente o preço foi pro bullish, né? Ganhou força compradora, certo? Só que aí ele veio aqui nessa supply e já começou a perder força compradora, né? Até que ele voltou. Aí ele veio na intenção novamente de... Se você tem um... Se aqui tá um momento bullish, esse fundo aqui que já criou um novo topo, só que ele respeitou essa supply. Se fosse continuar um momento bullish, tecnicamente, seguindo a lógica da estrutura, esse fundo aqui agora, desse pontinho vermelho, era para ter feito um topo mais alto. Só que ele foi lá e falhou até mesmo de fazer desse topo aqui, né? Desse momento bullish atual dentro da leg bearish aqui, né? Do H4, esse momento bullish do H1 aqui. Então, daí depois que ele falhou, então aqui, se aqui esse fundo falhou e fazer um topo mais alto, ele vira alvo de liquidez. Já não é um fundo legal, um fundo forte no caso. Então o preço veio, aí fez novamente, mitigou essa demanda aqui, tentou fazer mais uma intenção bullish e falhou novamente aqui nessa supply, certo? E até que falhou aqui esse último fundo que tentou fazer um topo mais alto, mas falhou. Então, se ele falhou em fazer um topo mais alto, ele vira alvo de liquidez. E foi o que aconteceu, rompeu, certo? E aí criou todo um contexto aqui, né, mais recente. Tinha até mesmo essa supply aqui, só que as zonas do passado aqui a gente pode usar como marcação, não para ficar enraizado aqui, até mesmo porque o algoritmo não sabe nossas marcações, né? O algoritmo segue, no caso, a liquidez, segue os imbalances, né, que é mais um motivo para voltar lá ao Fair Value Gap, que é o imbalance, mesma coisa, certo? E antes aqui antes da notícia, né, o preço tava bullish, tipo assim. Internamente aqui,
estava numa leg vendedora novamente, depois de ter rompido aqui esse fundo, né? Só que aí depois ele começou a falhar internamente as supplies aqui dos 5 minutos, tá mais claro. Começou a falhar, teve o primeiro flip comprador, né, bullish, essa supply aqui falhou, gerou toda uma liquidez interna, mitigou a extremidade aqui que fez a falha dessa supply, né, que consumiu liquidez do fundo, quebrou, o preço criou toda uma liquidez interna, mitigou aqui, flipou novamente, certo? Teve a oportunidade de compra aqui, né, um exemplo aqui de estudo, né, não peguei, só para estudo aqui que eu mandei para meus alunos, né, no caso eles já tiveram até o recap desse vídeo aqui mais detalhado antes, beleza? Mas continuando aqui, então aqui foi uma trade de estudo, por causa desse momento bullish que poderia ser o que? Um pullback, uma correção dessa leg bearish aqui do H1, tinha essas supplies aqui do H1 válida, né, mas não tinha nenhuma indução antes. Aí o preço veio novamente aqui, opa, o preço veio novamente, depois que ter rompido aqui, mitigou essa demanda, começou a fazer novos topos, ele criou novamente uma liquidez interna aqui, beleza? Já que esse fundo aqui falhou em fechar acima, né? Fez um FTC. Né? FTC, que é fail to close, né? Falha em fechar. Fez um FTC aqui, então já verá alvo de liquidez. Aí o preço veio, certo? Chegou aqui. Foi lá e falhou. Nessa que ele falhou aqui, mitigou essa demanda da extremidade depois que tomou essa liquidez. Ele flipou bullish no M1. Falhou mais uma supply, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui no M5 e tal. Então, tá vendo? O mercado é fractal, certo? Veio, falhou, flipou. Tinha demanda aqui responsável por flipar aqui, falhar essa supply. Por isso veio aqui. Aí teve a segunda oportunidade de trade, né? Que foi mais um estudo antes da CPI, que teve nesse dia 10. Aí novamente fez a mesma coisa, começou a romper, deu outras oportunidades, falhou a supply, né? Flipou de novo. E beleza, aí vai ter a notícia aqui, certo? Carregar mais alto, pum, deu a notícia aqui a CPI, foi bem forte. Aí o que eu vi aqui que aconteceu? Eu fui pro H1 pra ver aqui, né, o que tinha, né? Eu lembro sempre de alternar o time frame pra não ficar perdido em um. Sempre mude e dê importância nos time frames maiores. Então no H1 eu vi que tinha essa supply aqui que teve esse momento bullish aqui da notícia da CPI, só que não foi o suficiente, tipo assim, não foi o suficiente para fechar acima com o corpo, fez novamente um FTC, falei em fechar com o corpo, você vê aqui essa vela roxa, ela fez um doji aqui, né, deixa eu passar a próxima, olha lá, nenhum momento fechou, deixa eu voltar aqui, então, tipo assim, nenhum momento fechou acima, nessa que fez, como o fluxo já era vendedor, eu peguei no primeiro flip, porque já tava tudo vendedor aqui. É contra a tendência, é bom esperar mais de uma confirmação. Agora, quando já tá o fluxo aqui vendedor, é super válido entrar no primeiro flip, que acontece no low time frame. Então aqui, eu vim pro M1. Desculpa. Deixa eu beber água. Eu vim pro M1 e aconteceu o primeiro flip aqui no M1. Essa demanda aqui, que fez um topo mais alto, falhou. Né, tomou liquidez aqui, buy side liquid, né, compra para liquidar os topos aqui, do lado quem estava vendido aqui nesse topo aqui do H1, né, liquidou, no M1 aqui, depois que teve o sweep na liquidez, foi pro vendedor, falou a primeira demanda, e o preço começou a criar todo um contexto aqui pra tá validando essa supply, né? Tipo assim, fez um fundo, fez um topo, esse topo aqui não conseguiu fazer um fundo mais baixo, então ele já virava alvo de liquidez. Aí foi quando eu esperei sweepar esse topo aqui, né? O preço veio. Aí, boom. Aqui, certo? Depois que fui pôr esse topo aqui, mitigou essa supply, agrediu novamente o bearish, vendedor. Então, falei aqui primeiro essa demanda. Aí foi quando eu posicionei minha ordem aqui nesse começo desse buy to sell, né? Compra para venda, nessa região aqui de supply, né? Famoso order block. E foi a mesma coisa aqui, sweepou, quebrou e o preço só foi daí. Começou a ganhar força de novo o vendedor. O preço despencou. Meu alvo tava ali na região do H1, né? Que era o range atual que eu tinha de informação no momento, nesse fundo aqui. E atingiu aqui o target em 1 para 30 aqui, certo?
Vamos ver quanto tempo demorou para render esse 1 para 30. Do topo para cá, demorou mais ou menos 1 hora para dar 1 para 30 aqui. Então, o que eu arrisquei aqui, eu ganhei 30 vezes mais. Beleza? Então, essa aqui foi a venda do Bitcoin, né? Se eu tivesse segurado ainda pelo menos um hash ainda parcial, no caso eu peguei 1 para 30 full. Se tivesse segurado um pouquinho ainda, né, teria, vamos ver quanto que rendeu até a máxima mais baixa aqui. 1 para 74. Mas tudo certo. 1 para 30 full é muito bom. Beleza? Agora eu vou estar mostrando no GBP/USD. Então vamos lá agora explicar o GBP/USD, né, que foi um pouco parecido. E nessa daqui eu vou falar para vocês que vocês não precisam para M1, né? Você pode executar em outros time frame, M15, M5. Nesse caso aqui, eu executei no M5. Vocês vão ver mais pra frente, estava bem clean no M5, então não precisei descer pro M1. Então vamos lá aqui, voltar pro diário, né? O diário aqui tá um contexto bullish, né? Mitigou essa demanda aqui, que é o responsável por romper os topos. E atingiu o target do diário, criou um novo range, né, desse fundo para esse topo aqui atual. E depois que o preço fez um sweep aqui nessa supply do semanal, ó, fez um sweepzinho aqui. No time frame de 4 horas, a gente começa a ver que o fluxo começou a virar vendedor, né? Começou a falar aqui, ó, 4 horas, lembra igual eu falei, no 4 horas não tá tão da hora ver, não tem tantos detalhes. Então eu vou diminuir pro H1 para ter mais detalhes. Então aqui, no H1 eu já consigo ver mais detalhes, beleza? Certo? Então, aqui eu vi que aconteceu o primeiro flip no próprio H1, né? Esse fundo aqui, essa demanda, ela fez um topo mais alto, né? E falhou. Depois o preço voltou nela e falhou. Nessa que falhou, deixou essa supply aqui. No próprio H1, o preço voltou nessa supply que fez falhar essa demanda, né? Flipou em um H1. O preço mitigou aqui e continuou derretendo, né? Força vendedora, muito mais forte, né? E um esforço menor. Esforço versus resultado, né? Tá tendo um esforço menor e um resultado maior. E tá tendo muito esforço bullish para um resultado menor. Então aqui no H1 flipou o vendedor, certo? Aí deixou aqui, criou um novo range, né? Aí virou o dia. Tinha feito aqui a máxima do dia, né? Na verdade, 2 dias antes. Tinha feito aqui a máxima desse dia, fez um sweep, né? Derreteu. Eu tinha até postado aqui no store no dia 14 da segunda-feira que eu tava esperando acontecer um sweep nessa zona e um realinhamento. E depois aconteceu no dia 16, ou seja, eu fiquei esperando por 2 dias essa trade. E aí, então ele criou todo um contexto aqui, uma narrativa, para aí sim, como igual eu falei, como o fluxo já estava ligado ao vendedor, só precisei entrar no primeiro flip, né, depois de um sweep. Então aqui no M5, eu tô na H1, vou pro M5, onde foi o time frame de execução, certo? Deixa eu voltar aqui o replay. Então aqui, ó, se a gente for ver, o mercado veio, tava bullish, né, mitigou uma demanda aqui, desse range aqui rompido, mitigou a demanda aqui, beleza? Então, depois que ele veio, fez essa mínima aqui e começou a subir, né, bullish, ele rompeu aqui esse topo, né, capturando o topo asiático, capturando aqui uma alta de 2 dias atrás, né, do dia 14, certo? Aí, o que eu estava esperando é o que? Depois de um sweep, eu preciso que mude esse fluxo da demanda para oferta. A demanda perca o controle e a oferta assuma o controle. Então, tinha essa última demanda válida por ter criado um novo topo, né, responsável por tirar liquidez daqueles topos asiático. Então, aí foi quando esperei acontecer e boom. No próprio M5 estava bem clean. Demanda do M5 falhou, deixou essa supply do M5 aqui. Tinha embalo, tinha fair value gap aqui para voltar a fechar, né? Então aqui foi a região do buy to sell, responsável por fazer falhar esses topos aqui e o asiático. Se fosse esperar no M1, fosse para refinar, estaria aqui, refinado aqui na extremidade. E talvez, né, no caso, nesse caso aqui o preço nem chegou. Por isso que eu executei no próprio M5, ó. Gerou liquidez abaixo desse POI, indução, para o povo estar entrando aqui antes, né? E até falhou. Então aqui se eu fosse executar no M1 teria tomado um mistrade. Por isso que eu falei, não tem time frame certo. Time frame certo é quando você consegue identificar com clareza a questão da estrutura, oferta e demanda, né? E por último a liquidez. Aí ativou minha ordem aqui, 5.5 pips de stop, né? Como já estava o H1 bearish, H4 bearish,
o M5 realinhou o Brecht novamente. Então já fiquei tranquilo aqui. Aí o preço, se não me engano, foi da Take no dia 17, né? Virou o dia aqui pra render 1 para 20 aqui. Beleza? Aí o alvo foi aqui abaixo dessas demandas do H4, mirando uma demanda mais abaixo, mais extrema. E atingiu aqui o target, ó. Certo? Depois que atingiu o target, né? Tomou liquidez ali do H4. Deixa eu voltar pro H4. É natural, né? Depois que toma liquidez, natural começar uma correção. Então aqui, ó, depois que ele tomou liquidez desses fundos aqui, a gente tirou essa demanda e começou uma correção, né? Só que já não foi muito. Só fez a mesma coisa que aconteceu aqui. Liquidou o asiático, certo? Alinhou o vendedor e despencou novamente. Beleza? Então, é isso. Qualquer coisa, volta o vídeo. Compartilhe esse vídeo para um amigo aqui que tem bastante valor agregado nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E bora bater 2k de inscritos até o mês 6. Tamo junto.